Você já terminou um dia inteiro e teve aquela sensação de que você não produziu nada, não evoluiu nada? Promete estudar mais, dormir mais cedo, porém, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, você já está repetindo a mesma coisa do que antes? Aquilo que você prometeu não fazer? Pois é, eu também já vivi assim, mas até perceber um problema. Eu não aprendia com meus próprios erros. Então eu comecei a usar um simples caderno e ele mudou completamente a forma como eu evoluo. Aliás, se você ainda não me conhece, eu me chamo Nina Fink e hoje no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como utilizar este simples caderno para criar o seu sistema de análise de erros. Então, assista até o final e bora lá! Bom, esse caderno, ele é o sistema que eu criei, é muito importante. Aí você me pergunta, por quê? Porque ele vai funcionar como o seu SFP. O que significa SFP? Seu sistema de feedback pessoal. Então, basicamente, todos os dias você vai gerar um feedback para você próprio. Então, você vai descobrir o que está dando certo, o que você fez certo, o que você fez de errado, e você vai tentar corrigir esse erro, entendeu? Beleza, agora eu vou te mostrar como você vai montar o seu SFP. Bom, para a gente começar isso, a gente primeiramente vai ter que seguir, vou estabelecer 3 pilares, tá? Que são extremamente importantes. Então, preste atenção, não pula nada, tá? Não pula nada. O primeiro pilar é o intelectual, ou seja, como eu posso aprender melhor? Por exemplo, eu vou citar algumas situações aqui relacionadas a esse pilar. Então, eu estou com muita dificuldade em matemática, não consigo manter o foco nos estudos. Eu quero aprender inglês, quero aprender piano, quero melhorar minhas habilidades na edição, no design. Sei lá, deixa eu pensar mais em um. Eu quero estudar melhor biologia. Então, essas situações que eu citei aqui são desta categoria. Já o segundo pilar é o moral. Resumindo em uma pergunta, como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Ou seja, são coisas relacionadas ao seu lado moral e ético. Então, pega as situações aí. Hoje percebi que eu fui uma pessoa muito grosseira, que eu falei grosseiramente com uma pessoa. Tenho dificuldade em admitir que eu tô errada. Às vezes eu ajo por orgulho, egoísmo. Quero ser alguém mais paciente, respeitoso. Então são essas situações relacionadas a essa categoria 2. Então bora pro pilar 3, que é o orgânico. Tu faz, orgânico como assim? São coisas relacionadas ao seu corpo, tá? A sua saúde. Então posso resumir isso em uma pergunta: como eu posso cuidar melhor do meu corpo? Então, as situações são: estou dormindo muito tarde, minha alimentação está péssima, faz semanas que eu não pratico exercício, estou passando horas sentadas na cadeira, quero criar hábitos saudáveis. Então, todas essas situações que eu acabei de falar estão introduzidas nesse terceiro pilar. Então, agora, já que você sabe o essencial, sabe o que você vai observar na sua rotina para deixar aquilo fixo, bom, tem que saber disso, disso e disso. Então, agora eu vou te mostrar como você vai observar essas suas situações e melhorá-las. Primeiro, você não vai escrever seu dia, tá? Isso aqui, bom, parece um diáriozinho, né? Aliás, se você quiser comprar algo, um caderno igualzinho ao meu, eu vou deixar um link na descrição e também nos comentários fixados, o link para comprar esse caderno, tá? Então, voltando para cá, né? Primeiro, você não vai escrever bem o seu dia, tá? Você não vai escrever, hoje eu fui pra escola e não vai fazer aqueles diários, sabe, de princesa, de que nem nos filmes. Mas você vai investigar o seu dia. Aí você me pergunta assim, como assim eu vou investigar o meu dia? Você vai analisar as suas ações do dia de modo detalhado e aprofundado. Vou te dar um exemplo aqui para você entender melhor. Estudei apenas 2 horas, mas tive um tempo absurdo para estudar 6 horas no dia. Mas por conta das notificações do WhatsApp e do TikTok, acabei me deixando levar e fiquei mais tempo do que deveria. Beleza,
Agora você contou o que aconteceu no seu dia, o que você não gostou, né? Você sente que precisa mudar. Você precisa olhar para aquilo e dizer, não posso deixar que isso aconteça. Agora você vai analisar o seu comportamento e você vai identificar as causas do problema e depois você vai solucionar. Eu sei que é muita coisa, mas pega o exemplo que você vai entender muito mais fácil. Já que mexi no meu celular no meu tempo de estudo, o que não deveria ter acontecido, eu vou a partir de agora ter um horário fixo para mexer no celular, sem que interfira nos meus estudos. Beleza, isso aqui que você está fazendo é basicamente um plano de ação. E aí, para cada causa que você tiver, cada causa do problema que você tiver, você vai achar uma ação corretiva, você vai ter que solucionar essa situação. Então, eu, por exemplo, eu ficava muito tempo mexendo no WhatsApp, mandando mensagem para as minhas amigas depois que eu voltava da escola. E assim, logo no início, eu não percebi muito que isso estava me prejudicando meus estudos. Mas depois de alguns dias, quase uma semana, eu percebi que estava me atrapalhando. E aí, o que eu fiz em relação a isso? Eu limitei meu tempo de tela. Atualmente eu boto só 20 minutos no dia, mas meu tempo de tela fica tipo 5 minutos a maioria do tempo, só quando eu saio que aumenta. Então é isso, e até hoje isso daí funciona, tá? Como eu acabei de falar, hoje tem dia que fica nenhum, nem mexo no celular. Então, 5 minutos, 10 minutos fica bem pouquinho, porque eu já me acostumei a não mandar mensagem. Então, quando eu entro no WhatsApp, agora eu não fui com esse impulso, agora eu tenho mais controle sobre isso. Uma coisa muito interessante fazer essas análises é que você entende mesmo o que está acontecendo com você, você consegue prestar atenção com uma perspectiva mais ampla, sabe? Do que você só ficar pensando mentalmente naquilo, como a metacognição faz, né? Porque basicamente isso aqui é uma adaptação da metacognição, né? Para quem não sabe, metacognição, vou explicar assim bem rasamente, né? Bem superficialmente, mas é basicamente você, toda ação, praticamente toda ação que você faz, você pergunta, será, por que que eu fiz isso? Por que que eu tô pensando nisso? Por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu deveria fazer isso? Então você fica se questionando de fazer algumas coisas. O que aqui no caderninho é uma adaptação, mas é a ideia da metacognição assim tá implicada aqui, né? Uma parte pelo menos dela. Então você fica só pensando, será que eu devo fazer isso? Metacognição, né? Por que eu não deveria fazer isso? E o porquê. Você consegue controlar mais ou menos seus impulsos e pensar antes de fazer alguma coisa. Então, assim, um pouco bem superficialmente, metacognição é isso, tá? Então, bora continuar, tá? E você pode adotar essa técnica aqui, né, para esses 3 pilares, né, que eu falei. E eu vou mostrar aqui como vai ser para os 2 outros pilares, que esse aqui eu falei de estudos, né? E os 2 pilares, vou falar um exemplo do moral e outro do orgânico. Então, o do moral agora, o que que acontece? Vamos imaginar uma situação. Você acaba de chegar em casa, e você começa a contar o seu dia no seu SFP. E aí você fala uma parte, tá? Você vai contar uma parte que você achou interessante, no sentido de, tipo, eu deveria analisar isso, que foi uma atitude meio incoerente sua. Então, um dia você tá lá na escola, você tá com o seu saco cheio, e você acaba sendo impaciente, ou ficando com muita raiva de uma pessoa assim do nada, ou você, sei lá, fala de modo grosseiro, né? E você analisa isso, né? Que você vai fazer agora, você vai assumir primeiro o seu erro. Você vai escrever, dizer, eu errei isso, isso, isso. Você assume ele para ficar mais gravado na mente. E aí você busca melhorar, para que isso não aconteça mais. E você anota isso tudo no caderno. Então você fala, eu não devo fazer isso mais, eu tenho que prestar mais atenção. Sabe, dá meio que dicas para você do futuro, sabe? Então você deve prestar atenção antes de falar, pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa, sempre ver se a reação do outro que não vai gostar, entendeu? Então, nessa linha aqui. E caramba, isso é o que essa técnica é um pouco bizarra, assim, no sentido bom. Porque se todo mundo fizesse isso, eu acho que até o mundo seria diferente, né? A sociedade brasileira ia ser diferente. Porque muita gente dorme, chega em casa, não pensa, não reflete nada, absolutamente nada que ela fez no seu dia a dia, né? Então, a pessoa chega em casa e fica, dorme.
e não reflete seu dia e acaba sendo a mesma pessoa que foi de ontem e de anteriormente, de ontem e tal, e não percebe os seus erros e fica só por isso. Pelo menos aqui você está fazendo a sua parte, contribuindo com a sociedade e com você mesmo. Então é isso aí. Agora vamos para o terceiro exemplo, né, que é a parte do pilar orgânico, né, como seria. Mas você pode acoplar tudo, tá? Tudo em um texto só. Então, deixa eu mostrar aqui por dentro. Peraí. Então, é mais assim esse caderno, sabe? Então é grande a folha, tipo diária, dá pra escrever tipo tudo. Parando pra analisar, dá pra escrever tudo. Já fiz isso, às vezes você pode usar 2 folhas, assim, quando é uma coisa bem detalhada, ou coisa que você quer prestar mais atenção e fazer uma análise maior. Você usa, tipo, 2 folhas, você bota aqui, hoje é dia tal, aqui em cima, e começa aqui escrevendo tudo isso. Então, é isso. Bora lá. Mas antes de ir pro terceiro pilar, por que que o SFP funciona, né? Porque eu criei esse método, né? Eu criei assim esse sistema de feedback pessoal, né? Que é o SFP. E, pô, você deve estar aqui, pô, mas eu nunca vi isso em nenhum canto, será que isso funciona? Bom, eu vou explicar o porquê. O nosso cérebro, ele é muito bom em esquecer dos nossos erros, assim. Porque muitas das vezes não damos a devida atenção a eles. Então, nosso cérebro associa que aquilo não é importante. Então, mesmo sendo erros repetitivos que acontecem o tempo todo, se você não dá a devida atenção para eles, eles vão continuar ficando ali e por isso que viram repetitivos. Então, por isso que muita gente promete mudar, eu vou mudar amanhã, mas você não dá realmente, você sabe que tem, mas você não admite, não dá a devida atenção para trabalhar isso todos os dias. Entendeu? Porque o que eu percebi quando você escreve, você realmente fica com aquilo marcado na cabeça, sabe? Fica com um negócio treinado, porque escrever ajuda o cérebro a associar mais coisa. Então, é isso, tá? Isso é bom para estudos, tá? É isso aí. Só que, como eu falei, quando você escreve, você associa as coisas mais e o cérebro começa a enxergar padrões mais facilmente. E aquilo fica fixo na sua mente. Então, quando uma situação semelhante acontece, você já vem aquele pensamentozinho, eu escrevi aquilo no meu negócio, não posso fazer isso daí é errado, não posso fazer. Então, vem essa vozinha assim na sua cabeça, a consciência, e você tem a chance, a probabilidade de você praticar o erro novamente vai cair, vai diminuir. Beleza, agora terminando de falar do porquê que o SFP funciona, vou para o terceiro pilar, que é o orgânico, tá? Um exemplo dele. Então, vamos comigo, pensa comigo, vamos lá. Imagina que você prometeu a si mesmo mentalmente, disse, não decidiu assim, nossa, você tá na mesa, assim, tem uma garrafona assim, de Coca-Cola 2 litros. Tô tomando só essa garrafa. Aí tá, meu Deus, tô tomando muita Coca-Cola, velho. Meu Deus, devo estar toda lascada, cheia de açúcar, tem esse negócio aqui. Vixe, Maria, eu acho melhor parar por isso. Você só fala assim, tá, vou parar com isso. A partir de agora eu vou parar por isso. Você fala assim, só, não vou parar de tomar esse negócio. Só que aí, depois de, tipo, alguns dias, depois de uma semana, você vai pra uma casa de um amigo ou você vai pra uma festa. E pelo momento, assim, divertido, engraçado, eu te oferece, você quer um refrigerante? Aí tu fala, só hoje pode, vai, hoje é festa. Você acaba tomando. Só que depois, quando você chega em casa, você fica com peso na consciência. Putz, prometi a mim mesma que não fazia isso, que eu não iria fazer isso. Por que que eu tô fazendo isso? Aí você vai lá, você vai escrever no seu SFP o que que aconteceu. E aí você começa a escrever. Primeiro, eu tomei refrigerante hoje na festa, o que não deveria ter acontecido. E agora eu preciso melhorar isso. E agora eu vou. Aí você vai analisar agora. Por que que eu fiz isso? Aí você pergunta, por que que eu fiz essa ação? Aí você escreve. Aí tu escreve assim, porque eu não tinha planejado o que eu iria tomar antes de ir para a festa. Eu também não tinha afirmado a mim mesma para ficar lembrando, já que você, vamos supor que você não anotou no seu caderno, para ficar gravando na sua mente, isso você ia falar todos os dias para você não se esquecer durante, sei lá, um mês, enfim, que você não iria mais tomar refrigerante. E por isso eu acabei indo por impulso, sabe, sem pensar. E aí, depois que você escreveu isso, você vai botar uma ação corretiva, você vai botar uma ação para isso. Uma solução para isso.
Você escreve, na próxima vez eu vou levar uma garrafa de água, ou antes de ir, eu vou decidir, o que é que eu vou tomar lá, se alguém me perguntar. Bem, eu acho que se alguém me perguntar, eu vou tomar um suco de laranja, suco de uva, ou se não água mesmo. Então, percebe? Bom, então no fim das contas, o SFP não serve apenas para você escrever seu dia, mas ele serve para impedir que você viva o mesmo dia centenas de vezes. Porque evoluir não significa nunca errar. Significa cometer um erro, aprender com ele e não deixar que ele se torne um hábito. Então, e isso foi exatamente o que esse sistema fez comigo. Ajudou a evoluir utilizando essa linha lógica. Errei, beleza. Vou aprender com o meu erro e agora não vou deixar que ele se torne um hábito na minha rotina. E eu espero de verdade que o seu SFP te ajude também. Obrigada por você ter assistido até o final. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal. Lembra que também eu deixei o link na descrição e no comentário fixado desse caderninho aqui, se você quiser comprar do mesmo modelo, tá? Nos comentários na descrição. E tchau! Até o próximo vídeo!